Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, aula científica, para a gente aprender sobre cosmetologia e estética. Tema de hoje, peptídeos em cosméticos. Só que eu vou falar de um peptídeo bem específico, um peptídeo extraído de uma forma que vocês certamente ainda não conhecem e que a gente tem no mercado brasileiro para usar. Legal? Então, vou falar de peptídeos e com foco em redução de rugas. Em respeito a vocês, não tenho nenhum conflito de interesse, está aqui minha declaração. Não sou pago para falar de nenhuma matéria-prima, nenhum produto acabado. Não tem nenhuma empresa me patrocinando aqui, beleza? Então, o que eu falar é a minha opinião, é o que eu usei no meu laboratório, que, aliás, eu já trabalho mais de 20 anos com P&D. Aqui algumas empresas que eu já atuei e as minhas empresas atuais aqui embaixo. O Instituto de Cosmetologia, a Consulfarma, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento, aqui que eu tenho em Campinas. Eu tenho também um Instituto de Educação na área de nutrição e também o Live Class, que é uma plataforma que eu criei para levar conhecimento para todo mundo. Beleza. Antes da gente falar de peptídeos, precisamos entender o seguinte. O que é peptídeo? O peptídeo, ele é uma proteína pequena. Lucas, mas proteína pequena não é aminoácido? Agora fiquei confuso. Você pode estar pensando agora, mas espera aí, vamos lá. Aminoácido é unidade. Se eu tenho um aminoácido ligado a outro, eu aprendi que isso forma uma proteína. E se eu quebro uma proteína, eu tenho aminoácidos. Tá certo. Mas, no meio desse caminho aí, existem ligações peptídicas que acontecem entre esses aminoácidos, e aí deu-se o nome de pequenos aglomerados de aminoácidos, deu-se o nome de peptídeos. Então, em literatura científica, quando vocês leem peptídeos, você tem que pensar assim, é uma molécula pequena, não é um aminoácido livre, não vai ser só uma glicina, né, um aminoácido isolado, mas ele é ligado a outros aminoácidos, formando o peptídeo. Lucas, de quanto a quanto eu posso chamar de peptídeo? Eu achei em literatura, mas isso não é oficial, tá? Então, o que eu vou falar aqui não tem embasamento científico, que é, se você juntar um aminoácido ou mais até em torno de 50, a gente ainda pode chamar de peptídeo. Acima disso, a gente está falando de uma molécula muito grande, que a gente está falando de uma proteína. Então, beleza. Esse conceito é importante, porque quando eu falar de peptídeos, na sua cabeça aí que está me assistindo, já tem que pensar molécula pequena, grupos de aminoácidos reunidos, mas pentapeptídeo, o que é isso? São 5 sequências de aminoácidos juntos. Tetrapeptídeo, tripeptídeo, beleza? Então, moléculas pequenas. Pequenas e com capacidade de comunicação, gerar sinalização entre células. Isso, então, é o segundo conceito importante que a gente tem que lembrar, que é a comunicação celular. Células liberam peptídeos e também doam peptídeos e eles se ligam em alguns receptores de membrana e quando isso acontece, muitas vezes eu tenho o disparo de cascatas sinalizadoras para que eu tenha atividade de RNA polimerase, por exemplo, levando a proliferação celular, por exemplo, eu posso ter síntese proteica, síntese enzimática. Então, para simplificar, nenhuma célula começa a produzir e liberar substâncias aleatoriamente. Ela precisa de sinalizações externas. E quem são esses sinalizadores muitas vezes? São os peptídeos. Beleza? Já ouviu falar de fator de crescimento? Fator de crescimento é um peptídeo. Ele é um aglomerado de aminoácidos que atua como um comunicador. Vamos dar um exemplo aqui? Isso aqui é um grupo, um polipeptídeo. Ele encontra aqui na membrana de uma célula um receptor, onde ele vai lá, encaixa direitinho. E quando esse encaixe acontece, eu posso ter inibição, eu posso ter sinalização, na verdade. A sinalização começa aqui. Mas eu posso ter uma sinalização para inibir algo, eu posso ter uma sinalização para produzir inflamação, eu posso ter uma sinalização para que a célula produza colágeno, para que produza elastina, mas isso é bem complexo. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês o exemplo de um polipeptídeo se ligando aqui na membrana, é o EGF. Aliás, se você quer saber mais sobre o EGF, eu tenho uma outra aula aí no canal, procura aí que eu falo especificamente do Epidermal Growth Factor, que é esse daqui. Inclusive eu explico esse vídeo como que ele funciona. Mas aqui eu só quero mostrar o exemplo de como uma ligação peptídica pode ter desencadeado uma sinalização dentro da célula, porque aqui é dentro. O sinal veio de fora, vou dar o play de novo aqui. O sinal veio de fora, o peptídeo ligou aqui, esse outro veio aqui, ligou desse outro lado, e agora eu tenho uma sinalização, graças a essa modificação estrutural, eu tenho uma sinalização acontecendo lá dentro da célula. Lucas, o que essa sinal vai dar? Sinal verde, sinal vermelho? Que sinal vai ser? É um sinal verde para a síntese proteica, ou, às vezes, depende do tipo de receptor e do peptídeo que ligou nele, beleza?
Mas é um conceito importante. E isso acontece com várias células da nossa pele. Então, o fenômeno crosstalk, que a gente fala, né? O fenômeno de conversa cruzada, ele vai acontecer, ó, melanócito conversando com queratinócito, conversando com célula endotelial, com mastócito, com sebócito. Então, isso é muito comum na nossa pele. E para entender que o peptídeo que eu vou explicar, é necessário ter esse conhecimento básico. Mas agora, vocês já entenderam que as células se comunicam, liberando peptídeos, ligando em receptor de membrana, desencadeando sinalizações intracelulares. Perfeito. Agora sim, eu quero mostrar para vocês o peptídeo que eu trouxe para vocês. Ele é produzido, é um hidrolisado, produzido através da membrana do ovo. Egg membrane, tá vendo aqui? Mas ele é hidrolisado. Hidrolisado significa que ele foi quebrado em pequenos peptídeos. Esse é um artigo bem legal, tá aqui o DOI, né, para vocês. Se você quiser ler esse artigo completo, basta você digitar isso daqui na barra do seu navegador, que você vai direto para o estudo. Então, ele mostra aqui os benefícios em aumento de síntese de colágeno por fibroblastos quando a gente usa esse hidrolisado extraído da membrana do ovo. Como que é isso? Ó, lembra, sabe aquela pelinha? Todo mundo aqui eu acho que a maioria de nós já pegou ovo cozido e aí você quebra a casca, né? E você vai tirando a casca, mas tem uma hora que fica uma membrana ali, né? Aquela membrana, dá uma olhada aqui, ó, que vocês estão observando aqui, ó. Essa membrana, ela foi usada por uma empresa onde essa empresa usou uma tecnologia patenteada para hidrolisar isso e a partir daqui, isso daqui, essa membrana é um tipo de proteína, eles quebraram isso e formaram, através dessa hidrólise, vários peptídeos. Então, lembra de proteína, forma peptídeos, antes de virar aminoácidos. E esses peptídeos aqui, o ativo em questão, aliás, deixa eu falar, o ativo chama Biovaderm, tá? Biovaderm é o nome da matéria, é o nome comercial da matéria-prima. Mas, se a gente olhar ali a composição dela, ela vai ser composta por vários peptídeos. E o que esses peptídeos vão fazer? Vamos dar uma olhada aqui. Tem inúmeras possibilidades. Aliás, pessoal, olha que interessante. Esses peptídeos, na verdade, eles suprem na pele o que está faltando na pele envelhecida, que é o que nós chamamos de matriquinas. O que são matriquinas? Aliás, quem quiser ler mais sobre isso, está aqui o estudo, referência, né? Olha só, matriquinas como mediadores da remodelação tecidual. A matriquina é um nome difícil, talvez seja a primeira vez que muitos de vocês estejam ouvindo esse nome, matriquina, mas ela é o produto da quebra de proteínas da pele. Então imagina, na nossa derme a gente tem fibra de elastina, tem colágeno e podemos ter outras macroproteínas, principalmente colágeno e elastina, certo? Aí vem uma enzima, que são geralmente as metaloproteinases de matriz, tem algumas enzimas dentro também na pele, produzidas pelo fibroblasto, sintetizadas por eles, que quebram essas proteínas. Só que a gente aprendeu agora, a proteína quando é quebrada, o que ela libera? Peptídeos. Então eu posso ter peptídeos derivados da quebra da elastina, peptídeos derivados da quebra do colágeno, e o nome que se deu, na verdade, foi um cientista que deu esse nome, ele chamou de matriquinas. Por isso, esse estudo aqui. Não foi exatamente esses pesquisadores, eu não lembro quem soltou esse termo primeira vez, mas a gente chama isso hoje. Bom, a questão é que a quebra dessas proteínas, gerando esses peptídeos, essas moléculas pequenas, esses polipeptídeos, eles também podem se ligar em receptores de membrana e desencadear sinalizações dentro da célula. Nem sempre são boas. Às vezes, essa sinalização, ela pode ser, por exemplo, para produzir mais enzimas. Eu vou ter, talvez, mais quebra de colágeno e elastina. Mas, às vezes, pode ser bom. Eu posso ter sinalizações via TGF-beta receptor para TGF-beta, que vai aumentar colágeno, fazer com que a célula produza mais colágeno, para que eu tenha mais proliferação celular, quimiotaxia, que as células comecem a ter mais mobilidade, né, os fibroblastos, no caso. Então, pessoal, os peptídeos, eles servem para isso. Agora, imagina só, tira essas matriquinas, digamos que eu não precise mais delas, quer dizer, a gente continua precisando, mas se eu puder dar uma ajuda para que esses receptores sejam ativados por outras substâncias que sempre garantam que eu tenha síntese de colágeno. E aí entra os peptídeos do Biovaderm. Eles vão atuar como matriquinas-like, ou seja, eles vão induzir o fibroblasto a produzir mais colágeno, ter mais proliferação. Então é para isso que a gente usa, né, esse tipo de matéria-prima. Os fabricantes, esse é um estudo do fabricante, tá? Não é um estudo publicado. E aqui a gente vê o efeito antioxidante do ativo do Biovaderm, além da redução também de rugas. Então eles fizeram essa avaliação da superfície das rugas, mostrando redução da profundidade
atividade. Demorou 8 semanas, esse é o tempo, então, ó, 2 meses de uso. Não adianta usar 2 semanas e achar que vai dar esse resultado aqui. Não, vai demorar. E aqui a gente tem o aumento do colágeno e da elastina em células também que entraram em contato com esse ativo. Aqui, eles testaram isso em cultura celular. Então, claro que o resultado desse aumento que a gente tem aqui de colágeno e elastina pode não ser o mesmo, aliás, certamente não vai ser o mesmo se eu usar isso em vivo, na minha pele. É diferente. Aí eu tenho que ter não só a permeação do ativo. Às vezes não é só a permeação do ativo até o fibroblasto. Às vezes ele pode atuar também como um comunicador celular. Isso é algo pouco estudado, mas a gente sabe que isso existe. Existem vários ativos cosméticos na dermatologia hoje que a gente sabe que a gente passa na superfície. Alguns têm uma molécula grande, eles nem conseguem penetrar tanto, só que o fibroblasto começa a produzir mais colágeno, a gente tem mais síntese de elastina, mas isso é uma resposta da normalização que o ativo deu na epiderme. E aí, por comunicação celular, a gente acaba tendo esse benefício também. No caso do Biova, ele foi testado em cultura, mas tem um estudo aqui também em vivo, né, um estudo clínico, e essa foto é tirada de superfície do rosto de voluntários, mostrando a redução das rugas também. Legal? Beleza, pessoal? Então, esse é o peptídeo extraído da membrana ali do ovo, chama Biovaderm. Formulação, tá aqui, ó, concentração. Coloca ele para de 8 a 10%, é a concentração recomendada pelo fabricante. Já usei aqui no meu laboratório, é tranquilo, você faz uma dispersãozinha dele em água e depois adiciona, você pode fazer num creme, pode fazer num sérum. Aqui eu misturei ele com ácido hialurônico, com vitamina E e vitamina C, mas só sugestão. Fica à vontade, você pode associar ele com qualquer tipo de ativos, pode pôr fator de crescimento junto, você pode usar o apelo de fórmula poli com foco em peptídeos. Imagina você usar peptídeos que são fatores de crescimento, peptídeos do Biovaderm. O que mais você pode usar? Você pode usar o Matrixil junto. Matrixil também é um tetrapeptídeo que também atua como uma matriquina. Então dá para você usar 3 ativos com apelo ali de comunicação celular, né? Terapia polipeptídica, ó, ficou legal isso, né? Então dá para fazer também, tá bom? Então a concentração dele é de 8 a 10%. Então essa foi a aula de hoje relacionada com peptídeos do Biova. Então isso vale, Lucas, isso de peptídeo vale para todos? Claro que não. Assiste minha aula do EGF, é um outro polipeptídeo que tem como alvo outro receptor de queratinócito. Cada peptídeo vai ter a sua função específica. Esse, no caso, é para rejuvenescimento e o alvo dele é o fibroblasto. Beleza? Espero que tenham gostado. Ó, tá aqui o site do meu Instituto de Educação, que é o iCosmetologia. Segue já o canal, compartilha com seu colega da área da saúde esse vídeo para ele também poder aprender mais. Conhecimento gratuito é sempre bem-vindo, só não aprende quem quer. E aqui é o meu Instagram, Lucas Portilho, aqui é o meu site, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, um abraço.